Vamos então, meus amados irmãos, ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos na nossa série de exposições, na primeira epístola do apóstolo João. Estamos no capítulo 4. O texto dessa manhã, a pregação, são os versículos 11 e 12, mas nós começaremos a nossa leitura a partir do versículo 1, do capítulo 4 de 1 João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora, o texto da pregação desta manhã. Versículos 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, pedindo mais uma vez a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. E nós nos colocamos em dependência do Senhor, em dependência da ação do Teu Espírito Santo, para que aquele que fala seja um instrumento do Senhor e através dele possamos ouvir a bendita voz do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá a ele que fale com fidelidade, com temor diante do Senhor, que busque a tua glória e a exaltação do teu Filho Jesus Cristo. Dá a cada um de nós que ouvirá a tua palavra o coração humilde e sincero para ouvir com atenção, para sermos receptivos, para ouvirmos não como palavra de homem, mas como a palavra do Senhor. E dá, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo os bons frutos da verdade sejam colhidos em nossa vida. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já observamos em sermões anteriores, o capítulo 4 desta carta do apóstolo João está organizado em torno de dois temas principais:
fé e amor. Ouvimos, então, por isso, em domingos anteriores, sobre a relação entre essas duas dádivas da graça de Deus a nós. Essas duas dádivas que nós não devemos ousar separar, porque Deus as uniu. De modo que nós, ao pensarmos sobre a fé, devemos pensar em uma fé que atua pelo amor, uma fé amorosa, podemos dizer. Mas também, quando nós vamos pensar sobre o amor, devemos pensar em um amor que se fundamenta na fé. Um amor ortodoxo, podemos dizer. Nos versículos 1 a 6, nós ouvimos sobre a fé. Ouvimos sobre a necessidade de testar os espíritos, de verificar bem quem nós estamos ouvindo e o que estamos ouvindo a respeito de Jesus Cristo. Ouvimos que a nossa preocupação maior deve ser esta, a centralidade de Cristo. Alguém pode demonstrar a sua perspectiva sobre o Evangelho quando está pregando, porque podemos perceber o que essa pessoa está dizendo sobre Jesus Cristo. Agora, depois de tratar sobre o assunto da fé, a partir do versículo 7 até o final do capítulo, o assunto do apóstolo João é o amor. E no sermão anterior, então, nos versículos 7 a 10, ouvimos sobre o amor de Deus. E ouvimos até a famosa expressão que você talvez a encontre em adesivos, em placas, em capas de livros, etc. Deus é amor. Mas observamos que quando João nos diz que Deus é amor, a seguir, quando ele vai explicar esta declaração, João não apresenta uma formulação filosófica, e nem mesmo teológica. João procura explicar o amor de Deus e o fato de que Deus é amor, em termos de como este amor se manifestou. Ele explica o amor de Deus em termos da encarnação e crucificação de Cristo. O fato de que Deus enviou o seu Filho e o seu Filho foi entregue para a propiciação pelos nossos pecados. Então, pela morte do Filho unigênito de Deus, foi feita a propiciação. A nossa culpa foi removida. A justiça de Deus foi satisfeita. A ira de Deus foi colocada sobre ele, foi apaziguada em relação a nós. Isso é a proclamação do Evangelho. Eis aí, então, o grande amor de Deus. Mas agora, nós devemos notar que a preocupação do apóstolo João não é apenas uma preocupação teológica, não é apenas uma preocupação de clarificar um determinado conceito sobre o amor de Deus. Isso é importante entender. João tem preocupações pastorais. Ele não só quer que seus leitores rejeitem as doutrinas dos falsos mestres que os assediavam, mas ele quer que eles tenham certeza de que eles estão no caminho certo. Como eles podem ter essa certeza? João vai explicar agora. Havendo então falado sobre o amor de Deus por nós, ele se volta agora para as implicações desse amor. Ele fala a respeito do perfeito amor de Deus agindo em nós e chegando, diz o texto, à sua completude. O amor de Deus em nós aperfeiçoado. Por isso eu vos anuncio, então, nesta manhã, a palavra de Deus sobre o seguinte tema: o perfeito amor de Deus em nós. Veremos apenas 2 pontos. Obviamente, um no versículo 11 e outro no versículo 12. O perfeito amor de Deus em nós. Então, em primeiro lugar, esse perfeito amor de Deus em nós
é um chamado para imitarmos o amor de Deus. Vamos ler de novo o versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Observem que João começa agora pela sexta vez com a expressão afetuosa, amados. Em outras partes da carta eu ressaltei que essa expressão indicava uma mudança de assunto. Mas aqui ela não está introduzindo um assunto novo. Ela não está acrescentando algo diferente, está apenas ampliando o que ele já vem dizendo desde o versículo 7. Portanto, aqui, a expressão amados é apenas uma afeição pastoral, é um carinho. É um gesto para lembrar os irmãos, olha, eu estou falando de amor porque eu amo vocês. E com base no que desenvolveu nos versículos anteriores, então João nos diz, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Observe que tem o se. Se Deus de tal maneira nos amou. Mas esse se, aqui no texto grego, não quer expressar dúvida, não é esse o objetivo. Na verdade, tudo que João esteve falando nos versículos anteriores é sobre a certeza do amor de Deus revelado na obra de Cristo. Então ele não está colocando aqui uma dúvida, ele está apenas fazendo uma declaração. Agora, essa declaração é: Deus de tal maneira nos amou. A ênfase podia parecer de tal maneira. Poderia parecer que está enfatizando a profundidade desse amor. Mas não é bem isso. Esse de tal maneira poderia ser traduzido assim. Então, no sermão anterior, nós observamos, nos versículos 7 a 10, como João procura ser muito específico. Veja o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto. Depois, versículo 10. Nisto consiste o amor. E agora, no versículo 11. Assim, ou de tal maneira. O ponto de João, ao falar de tal maneira, não é o volume e a intensidade do amor de Deus, mas a atividade, a expressão. A pergunta é, como foi? De que maneira? Então, Deus manifestou o seu amor por nós da seguinte maneira. Ele enviou o seu Filho unigênito, a fim de que derramasse seu sangue como expiação pelos nossos pecados, para que, purificados dos nossos pecados, pudéssemos viver, diz João, em Jesus Cristo. Então, vamos recapitular, e eu espero que você, ao recapitular isso, possa dizer, isso me pertence, isso é meu. O quê? A obra de Cristo em nós nos concedeu que obtivéssemos o perdão de todos os nossos pecados. Mas não é só isso. Nós recebemos uma nova vida. Houve uma mudança em nosso status. Nós éramos pecadores miseráveis, dignos da ira eterna de Deus. Deveríamos sofrer a condenação, o justo juízo de Deus. Mas Deus revelou o seu amor, providenciando um substituto. Ele sofreu a ira de Deus. Ele satisfez a justiça de Deus. E agora, os nossos pecados estão perdoados.
não somos mais inimigos contra os quais Deus está irado. Qual é o nosso novo status? Nós nascemos de novo. Nós recebemos uma nova vida. Nessa nova vida, Deus nos fez seus filhos. Nós somos adotados por Deus. Nós fomos incluídos na família de Deus. Nós passamos a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus não está mais irado contra nós. Somos seus filhos amados, cobertos pela perfeita justiça de Cristo, pertencentes a esta família bendita e eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eis o que o Evangelho nos proclama. Agora, quando olhamos para a grandeza, para a expressão do amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós, nos dando todos esses benefícios, a pergunta é: como é que nós devemos responder a Deus por este amor? Pense o seguinte: se antes dessa pregação alguém perguntasse a você e dissesse: olha, Deus revelou o seu amor a você, como você deve responder ao amor de Deus? O que provavelmente alguns pelo menos diriam: olha, eu devo amar o Senhor. Deus me amou. Deus quer que eu responda ao seu amor amando. Que implicação prática? Qual a implicação prática, então, de termos recebido esse amor? João, é para amar a Deus? O que João diz? Amemos uns aos outros. Não é que o amor a Deus não esteja nesta equação, está. Versículos 19 a 21 desse capítulo mostrarão isso. Ele vai tratar do amor a Deus. Mas o fato é que amar a Deus não pode ser separado de amar o próximo. De tal maneira que, em vez de começar com a questão mais distante, o amor ao Deus invisível, o apóstolo João diz: você deve responder ao amor de Deus, Deus invisível, amando seus irmãos visíveis. É uma lição mais fácil, parece. João está nos falando a respeito do nosso amor a Deus através da evidência deste amor. E esta evidência é o fato de que nós estamos na família de Deus. Veja 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, como filhos de Deus, recebemos o amor do nosso Pai e agora ouvimos: devemos nós também amar uns aos outros. Observem e pensem sobre isso. A resposta adequada ao amor demonstrado por Deus ao enviar o seu Filho unigênito para nos salvar dos nossos pecados, a resposta requerida é amar, é o amor uns pelos outros. Entendam, irmãos, João não deu uma lição sobre o amor de Deus por si mesmo. Ele não apresentou apenas uma doutrina sobre o amor de Deus e parou aí.
Sim, ele começou aí. Ele nos fez pensar sobre o amor eterno de Deus. Ele nos fez pensar sobre as três pessoas da Trindade se amando eternamente. E nos fez pensar como esse amor transbordou a ponto de Deus criar os seres humanos e depois de manifestar seu amor na criação, o manifestou ainda mais belamente através da redenção. Assim, nós somos colocados diante de preciosas doutrinas, as quais amamos. Doutrinas que encontramos por toda a Escritura. Pensamos na doutrina da Trindade. Pensamos na eternidade de Deus, no perfeito amor de Deus. Pensamos na preciosa doutrina da encarnação do Filho de Deus. Pensamos na preciosa doutrina da redenção providenciada pelo Senhor Jesus Cristo. Pensamos sobre um novo nascimento e tantas outras doutrinas. Olhamos para esse quadro e nos admiramos com quem Deus é e o que Ele fez por nós. E ao ouvir tudo isso, sabemos que devemos deixar as nossas Bíblias bem abertas, pois é a Escritura que nos ensina tudo isso. As nossas Bíblias devem estar abertas para olhar para o amor de Deus, para a grandeza de Deus, para quem Ele é, para o que Ele fez. Mas João nos diz mais. Ele nos diz que a implicação de tudo isso é que também devemos abrir o nosso coração uns para os outros. Não só nossas Bíblias. E eu quero que você pense nisso. Somos uma igreja reformada. Me parece que todos vocês querem deixar suas Bíblias bem abertas. Amém. Que assim seja. Mas também precisamos deixar o nosso coração bem aberto uns para os outros. Visto que Deus nos amou, João diz, há uma obrigação sobre nós. Devemos nós também, devemos. Esse uso do verbo devemos indica que o amor de Deus por nós oferece não só a motivação para amar os outros, mas a obrigação para amar os outros. E João usa o verbo no modo indicativo. Então ele não está aqui pensando em um desejo. Eu gostaria que vocês amassem uns aos outros. Mas ele está falando de uma realidade. Além disso, o fato de que o verbo está no presente é um indicativo que este amor, esta obrigação, não é uma obrigação ocasional, passageira. É uma obrigação presente, contínua. Se você foi salvo, você foi colocado dentro desta obrigação, amar os seus irmãos. Portanto, amar a Deus e amar os outros não pode estar divorciado. O fato do amor incomparável de Deus nos impõe uma obrigação contínua de amar uns aos outros. Não só é verdade que nós recebemos a natureza de Deus em razão do novo nascimento, e portanto devemos amar, mas também temos o exemplo de Deus, o seu amor nos ensinando e nos persuadindo a amar uns aos outros. Assim, a aplicação da verdade do amor demonstrado por Deus é que nós devemos amar uns aos outros, conforme Deus nos amou. Agora, observem que João, ao dizer uns aos outros, nos diz o contexto em que este amor deve ser aplicado. Ele deve ser aplicado comunitariamente, em vez de seletivamente. Em outras palavras, esse amor deve ser revelado não a algumas pessoas que você acha que são legais.
Ah, o irmão fulano de tal, ele gosta de música clássica. Eu também gosto. Vamos ser amigos. É bom. Mas você não pode amar só esse irmão. O amor aqui, de uns para com os outros, é o amor dentro da comunhão dos santos. Na igreja local, você nascendo em uma família, você não escolhe a quem amar. Você tem a obrigação de amar o seu pai, amar sua mãe, amar seus irmãos. Quando você está em uma igreja de Cristo, você tem a obrigação de amar a todos os membros dessa família. E aqui observe, é verdade que nós devemos amar o próximo, é verdade que nós devemos amar a todos os que têm a mesma fé em Cristo Jesus. Mas aqui, a ênfase do apóstolo João está em amar dentro da igreja local. Então, a igreja local deve ser considerada nossa família. É o lugar onde Deus manifesta seu amor, o amor que todos nós temos recebido. A expressão uns aos outros enfatiza a natureza recíproca desse amor. Todos devem amar e todos devem ser recipientes do amor de Deus por meio do seu povo. Então, é assim que deve ser na igreja. O problema é que nós nos acostumamos com as mentiras do diabo. O diabo nos diz, não, isso é muito difícil acontecer. Isso é uma utopia, amor dentro da igreja? Ora, eu posso amar um ou outro, mas todos? Aí fica complicado, é muito difícil. Então colocamos visões mundanas, colocamos um monte de nossos pecados soterrando a verdade e nos convencendo. Ah, isso talvez foi verdade para os primeiros cristãos. Isso foi verdade para a igreja em Jerusalém. E nos revestimos de um espírito mesquinho, pobre e desesperançoso. Parece que as grandezas das consequências do Evangelho nunca poderão ser vistas na igreja de Cristo. Parece que nos contentamos em apenas abraçar a verdade e nunca experimentar as consequências da verdade. Se este é o caso, temos que nos arrepender. Porque Deus não quer esse caminho para nós. Precisamos corrigir a nossa maneira de pensar na igreja. E eu já disse, mas repetirei mais uma vez, porque eu quero que isso fique incutido na mente de vocês e dos nossos filhos. Estamos nos preparando para uma mudança possível nos próximos dias, para um prédio que é que foi um prédio de uma igreja. Mas não é apropriado dizer que esse prédio é a igreja. As pessoas dizem, olha, hoje eu vou à igreja, pensando no prédio. Olha, fulano de tal está na escala de limpeza da igreja. Obviamente isso é admitido na língua portuguesa, uma coisa pela outra. Ok. Mas teologicamente falando, a igreja não consiste de tijolo e cimento. A igreja consiste de pessoas. A igreja significa que você, por causa de Deus, entrou numa família de outras pessoas que lá estão porque experimentam o amor de Deus. Então, devemos mudar a nossa forma de pensar. A igreja é o povo de Deus. O templo é o povo de Deus. E esse povo de Deus, ao qual nós estamos reunidos, uma das formas de falar sobre esse povo é dizer, esse é a família a qual Deus me colocou. Aqui estão meus irmãos. Então devemos tirar da nossa mente as experiências ruins
Talvez você teve experiências ruins. Talvez você teve situações em que você disse, não aguento mais essa igreja, é fofoca, é problema, é discussão, é não sei o quê, e um monte de problemas. Talvez você esteve em situações em que você dizia, quando o culto acabar, eu quero logo ir para casa. Porque ficar aqui é problema na certa. Eu devo falar com um número mínimo de pessoas. Eu não devo me envolver. Trazer alguém para minha casa? Nem pensar. Você precisa esquecer essas coisas. Por causa do amor de Deus operando em você. Precisa ser diferente. Isso agora deve nos levar ao versículo 12. Vamos ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus não só nos chama a imitarmos a Deus, mas também a nos identificarmos com Deus. Ele faz aqui, então, no versículo 12, uma afirmação. Ninguém jamais viu a Deus. É uma declaração sobre a invisibilidade de Deus. Você pode encontrar uma declaração muito parecida, com apenas pequenas variações, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 18, onde diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. As duas sentenças são muito parecidas, mas existe uma pequena diferença. Em 1 João 1,18, o verbo ver indica apenas a ideia de ver alguma coisa. Passou ali um carro, eu vi. Mas aqui, em 1 João 4,12, o apóstolo João usa outro verbo. Ele usa um verbo que indica uma observação cuidadosa. Você realmente admirar as diversas partes. A palavra usada por João aqui é a palavra que dá origem à nossa palavra em português, teatro. Alguma coisa que é colocada no palco como um espetáculo para ser visto. Então ele diz, ninguém pode ver a Deus dessa forma. Alguém poderia argumentar sobre Moisés, sobre Isaías, sobre Ezequiel e outros, como Daniel, e dizer, eles não viram a Deus? O que eles viram foram teofanias, revelações pelas quais Deus se fez visível aos olhos. Mas o que João está dizendo aqui é, nenhum homem viu a Deus em sua essência, em sua glória, em sua majestade. E de fato, nós somos incapazes, como criaturas pecaminosas e finitas, de olhar para Deus. Isso fica evidente em Isaías 6. Porque criaturas sem nenhum pecado estão cobrindo os olhos diante de Deus, com suas asas. Então, não, ninguém nunca viu a Deus como Ele é. Mas ao mesmo tempo diz que Deus se revelou. Deus se fez conhecido por meio do seu Filho unigênito. Agora, ouçam o que João diz a seguir. Depois de dizer que ninguém jamais viu a Deus, ele diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Por que João está fazendo esta conexão? O ponto de João é, embora ninguém possa alegar ter visto Deus, além do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, os crentes que se amam demonstram que o Deus invisível permanece neles. Então é importante destacar. Amar os outros não é a causa ou o meio da habitação de Deus. Deus não vem habitar em nós porque nós o amamos primeiro.
A causa da habitação de Deus é o amor de Deus. O amor de Deus vem primeiro. Mas a habitação de Deus em nós é uma evidência. Perdão, o nosso amor uns pelos outros é uma evidência de que Deus vive em nós. Então, a fonte do nosso amor uns pelos outros é a nossa união pessoal com Deus e permanente com Ele. Essa união é garantida pela obra de Cristo na cruz. Mas agora, uma vez que temos isso, diz Deus permanece em nós. Como eu posso saber que Deus permanece em nós? Agora veja, João está usando um verbo que ele usou várias vezes na epístola. Vocês devem lembrar disso, permanecer. Veja lá capítulo 3, versículo 24 de 1 João. Veja o que diz aí. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então aqui o texto liga a habitação de Deus em nós à obra do Espírito Santo que nos foi dado. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo não só nos deu uma nova vida, não só nos deu status de filhos de Deus, não só nos colocou em comunhão com Deus, mas agora vem a afirmação: o Espírito Santo nos leva a amar uns aos outros. Aqui então vale lembrar de novo, a discussão de João é sobre o amor que nós devemos exercer na família de Deus, na comunhão dos santos. Esse amor exercido nesse contexto da comunhão dos santos é o amor exercido na igreja local. Assim sendo, podemos observar que João está dizendo que o amor que alguém tem pelos seus irmãos na igreja local demonstrará se tal pessoa é habitada ou não por Deus. Então, podemos pensar nisso individualmente, como cada um de vocês pode ter certeza de que o Espírito Santo está agindo em vocês. Se vocês puderem dizer, eu amo meus irmãos, se vocês estiverem praticando esse amor, vocês poderão ter certeza da habitação do Espírito Santo. Mas também devemos considerar esse nosso amor uns pelos outros como um meio do mundo ver a presença de Deus em nosso meio. Então veja, ninguém pode ver a Deus em sua essência. Mas é possível ver a permanência de Deus naqueles que amam uns aos outros. Então temos essa evidência da presença de Deus entre nós. O nosso amor uns pelos outros. A presença de Deus entre nós não é confirmada por milagres. Não é confirmada por eventos extraordinários. Ela tampouco é indicada pela capacidade de oratória do ministro da palavra ou de qualquer outro. Ela não é indicada pelo conhecimento teológico do pastor ou de alguma pessoa da congregação ou de todos os homens. Se todos os homens dessa igreja fossem doutores em teologia, ainda assim, isso não seria indicação da presença de Deus entre nós. A presença de Deus entre nós não é indicada pela estrutura do prédio ou pelo número de pessoas. Então podemos dizer a respeito disso: olhe, nós temos uma igreja enorme. Deus está presente entre nós. Não, isso não é indicativo. Mas talvez nós caiamos na outra armadilha. Olha, nós somos um grupinho bem pequeno e nós não crescemos justamente porque Deus está entre nós. Isso é outra mentira também. Então, como a presença de Deus numa congregação é evidenciada? Aqui está a resposta.
Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então isso nos leva a pensar não só na perfeição do amor de Deus, na permanência de Deus em nós, mas na perfeição do amor de Deus. Então temos que lidar aqui com esta palavra. Porque diz, o amor, o seu amor, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. E a pergunta que deve surgir é, mas o amor de Deus já não é perfeito? Sim, o amor de Deus é perfeito. Então, João não está tratando aqui sobre a natureza do amor de Deus, porque isso é perfeito. O amor de Deus é sempre perfeito, nunca está sujeito a ser aperfeiçoado. Mas o que João tem aqui em mente é outra coisa. É o progresso do amor de Deus em nossa vida. O verbo grego traduzido por aperfeiçoado também pode ser traduzido por levar até o final um objetivo proposto. Então eu quero que você considere agora isso. O objetivo do amor de Deus destinado a nós é que amemos uns aos outros. Então, o amor de Deus estendido a nós alcança o cumprimento de sua missão, por assim dizer, quando nós estendemos este amor uns aos outros. Colocando de outra forma, quando amamos os outros, o amor de Deus por nós atinge o seu efeito total. Ao criar o mesmo tipo de amor que existe na Trindade, na relação dos membros da igreja local. Portanto, como nós, havendo experimentado o amor de Deus por nós, por meio da obra de Jesus Cristo, para a nossa salvação, podemos continuar experimentando este amor. Aqui está a resposta. Deus quer que experimentemos mais do seu amor, por meio de amarmos e sermos amados na comunhão dos santos. O amor transbordante da Trindade deve se tornar o amor transbordante na igreja local. Então você precisa, em primeiro lugar, não se colocar simplesmente como o recipiente desse amor. Você deve se colocar na posição de o agente desse amor. Você experimentou o amor de Deus. E agora você deve transbordar o amor de Deus para seus irmãos. Somos agentes por meio dos quais Deus revela seu amor a seus filhos. Você já pensou quando alguém na igreja está sofrendo e se sente desamparado por Deus? Quando alguém na igreja talvez esteja dizendo, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu não estou sentindo o amor de Deus direcionado a mim. Eu sei que Ele me amou na cruz, mas agora o meu sentimento parece que Deus não está cuidando de mim. Você já pensou que quando alguém diz isso, é porque provavelmente nós não estamos transbordando em amor uns pelos outros? Ontem à noite, eu tive o privilégio de ouvir uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Eu coloquei um áudio para ouvir essa história. Uma leitura bíblica do livro de Ruth. E eu confesso, é difícil ouvir ou ler Ruth e não chorar. É porque sempre que eu leio Ruth, eu vejo o Evangelho. E então, pensando sobre isso, a narrativa do livro. Então, se nós perguntarmos assim, como foi que Noemi
debaixo de tantos sofrimentos, em que o marido morreu, em que os 2 filhos morreram, em que ela tinha deixado com a família a sua terra natal e ido para a terra de Moabe. Como é que Noemi pôde, em determinado ponto da história, perceber o amor de Deus por ela? Será que veio um anjo do céu e disse: Noemi, calma? Não. Como foi? Noemi percebeu o amor de Deus pela fidelidade do amor de Ruth. Agora você tem lá esta moça, Ruth, viúva. Se a sogra morrer, não tem onde ficar. Como foi que Ruth experimentou o amor de Deus? Como ela soube que Deus a amava? Foi pela generosidade de Boaz. Então veja, Noemi descobre o amor de Deus pela fidelidade de Ruth. Ruth descobre o amor de Deus pela generosidade de Boaz. Como é que nós experimentamos o amor de Deus? Em primeiro lugar, através de Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Mas logo devemos dizer que também experimentamos o amor de Deus através do corpo de Cristo. Dessa forma, a revelação do amor de Deus em Jesus Cristo alcança seu objetivo no amor revelado na comunhão dos santos. Então, devemos considerar nisso. O amor cristão não é uma visão mística, não é simplesmente uma palavra calorosa, uma música arrebatadora. O amor cristão deve ser em ações práticas, realistas. O nosso amor uns pelos outros deve ser tão prático quanto a encarnação e a crucificação. Esse amor deve se revelar de muitas formas na comunhão dos santos. Esse amor deve se revelar no seu compromisso fiel de contribuir para que haja um fundo diaconal, para que quando qualquer uma das ovelhas de Cristo passar por alguma aflição, nós como igreja, através do trabalho diaconal, possamos oferecer de Cristo o socorro para a ovelha de Cristo. E esta pessoa, quando receber essa ajuda, dirá: oh, Deus não se esqueceu de mim. Deus está cuidando de mim. Deus me ama. E saberá isso por meio de sua contribuição fiel ao trabalho diaconal. Mas ainda devemos dizer, esse amor deve se revelar na nossa preocupação quando alguém se ausenta do culto. Quando você passa após o culto e olha para alguém e diz: oh, há uma fisionomia entristecida, parece cansado e triste. Preciso falar a essa pessoa. Preciso saber o que há com ela. Preciso saber se eu posso ajudá-la de alguma forma, para que ela experimente o amor de Deus através do meu serviço. Esse amor deve se revelar quando nós estamos conversando e de repente percebemos, ouvimos o pecado de um irmão. Nos deparamos com o pecado, algo feio e triste. Mas amorosamente devemos chamar esse irmão ou irmã ao arrependimento e ganhá-lo para Cristo. Aí está o amor. Esse amor deve se manifestar em nossa generosidade. Não dê as coisas com a mão fechada. Não receba alguém em sua casa com mãos fechadas. Se você pode, quando alguém vai à sua casa, dar o prato de cuscuz com ovo, dê isso.
Talvez pão com queijo. Dê isso. Se você pode oferecer apenas um chá, dê o chá. Mas se você diz, olha, eu tenho na minha casa um café gourmet delicioso que eu comprei para momentos especiais. Tire esse café do seu armário e coloque-o diante de seu irmão. E diga, agora tem um momento especial, meu irmão. Você está comigo. Nós estamos unidos em Cristo. E então o irmão olhará para isso e dirá, Paz, que generosidade! Parece que o Espírito Santo está operando por aqui. Os nossos irmãos devem sentir o nosso amor pela nossa fidelidade uns para com os outros, pelo nosso cuidado pastoral mútuo, pelas nossas orações, pelo nosso consolo, pelos nossos conselhos, pelo nosso serviço, pelo uso dos dons. João colocou, então, meus irmãos, esses 2 pontos diante de nós. Em primeiro lugar, você pode amar os seus irmãos como Deus lhe ama, porque Deus, o Espírito Santo, vive em você. Então é possível. Mas em segundo lugar, o seu amor, o amor de Deus, atingirá o seu objetivo pretendido, que é que você ame seus irmãos como ele lhe ama. João nos apresentou esses 2 pontos. Como um pastor fiel, ele desejava tranquilizar os seus leitores, de que eles realmente estavam no caminho certo, de que eles conheciam a Deus, que eles haviam abraçado a verdadeira doutrina. Então João está oferecendo sinais de que eles haviam abraçado a verdade. Está oferecendo isso em contraste com os falsos mestres, que negavam a doutrina apostólica a respeito de Cristo, e que diziam que eles possuíam os sinais da presença de Deus através de operações extraordinárias. Então, meus irmãos, eu sei que vocês passam exatamente pelas mesmas coisas. Vocês conhecem pessoas que quando vêm falar com vocês dizem, olha, eu tenho tido novas experiências. Eu mudei de igreja, agora estou numa igreja, uma igreja muito boa e tenho tido experiências maravilhosas. Agora eu estou vendo de fato o que é o poder de Deus. Deus está presente lá. Talvez alguém diga, olha, eu estou agora num ministério apostólico. Ali há sinais, há milagres, há coisas tremendas. Eu tenho tido a cada domingo experiências arrebatadoras. Você deveria experimentar visitar a minha igreja. Meus irmãos, eu não posso oferecer a vocês nenhuma dessas coisas. Porque eu seria um falso se tentasse produzi-las, imitá-las, enganar. Mas aqui está a palavra de Deus, diante de nós. Deixem que a palavra de Deus julgue essa questão. Que sinal a Escritura aponta como sinal da presença de Deus entre nós? Que sinal indica que esta congregação é uma congregação de Cristo Jesus? Ouçam o que a Escritura diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Muito barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes,
Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, meus irmãos, qual é a melhor arma apologética? Qual é a principal ferramenta de evangelização? Como é que o mundo pode perceber que Deus está conosco? Como o mundo pode saber que realmente anunciamos o evangelho da graça de Deus, falando em nome de Deus que está presente entre nós? Como as pessoas saberão que de fato nós somos discípulos de Jesus? Deixem que o próprio Cristo lhes diga. João 13:35, nisto conhecerão todos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amados irmãos, Deus nos chama a ser uma igreja onde a verdade e o amor se beijam. Então, amados irmãos, para o bem da fé de vocês, vocês devem conhecer suas Bíblias. E para o bem do amor de vocês, vocês devem conhecer seus irmãos. Leiam a Bíblia e conhecerão mais do amor de Deus. Leiam seus irmãos e vocês demonstrarão o amor de Deus a eles. Vocês desejam isso? Vocês querem amar tal como Deus nos amou? Então, eis o fundamento do amor de Deus. Ele está posto e é declarado no Evangelho. E é essa fé que nos une. Todos nós experimentamos o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Todos nós fomos incluídos na família de Deus, somos irmãos. Agora, o amor de Deus é a fonte, é a manutenção, é a perfeição deste amor que opera em nós. E por causa do amor de Deus, nós podemos experimentar tanto a realidade quanto a eficácia do amor uns pelos outros. É obra de Deus do começo ao fim. Então, meus irmãos, o quanto vocês amam a Deus? O termômetro para medir o seu amor por Deus é o seu amor pelos seus irmãos. Então, amados irmãos, deixem que o amor de Deus flua através de vocês. Orem sobre isso, pensem sobre isso, conversem sobre isso, hajam a respeito disso. Eis o nosso dever, eis o nosso privilégio no amor de Deus por nós. Amém.